Santo de Deus, nessa noite eu quero clamar ao Senhor, Deus, pela vida dela, para que ela possa, nesta noite, Deus, ser um instrumento em tuas mãos. A direção, Deus, não é dela, a direção do Espírito Santo de Deus. É o Senhor, Deus, que vai usar a mente, o coração dela, a boca dela, para trazer o alimento, Deus, que nós necessitamos nesta noite, porque é necessário, Deus, que o teu nome seja glorificado através da vida dela, Deus. Então, que tua palavra nesta noite, ó Pai, ela vá nesta noite, Pai, ela produza nesta noite, Pai, transformação. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Queridos, abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus por esta noite. Quem está feliz com Jesus? Amém. Estamos alegres, né, irmãos? Estamos na presença do Senhor, estamos alegres. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 8. Nós vamos ler do 8 ao 18. 10 versículos chaves aqui, né? Para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa reflexão. Todos acharam? Amém? Que diz assim. O título na minha Bíblia está escrito assim: motivos de confiança e encorajamento. Motivos de confiança e encorajamento. E ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de chamar esse texto que nós lemos, pastor, de o desabafo do apóstolo, porque só quem está à frente de uma obra sabe o quão difícil é estar à frente da obra. Nós estamos vivendo, irmãos, tempos trabalhosos, tempos difíceis, e se nós verdadeiramente não olharmos para as coisas eternas, não olharmos para aquilo que não se vê, olha aí como que é paradoxal. Eu tenho que olhar para aquilo que eu não vejo para me manter firme. Porque é bem verdade essa palavra, que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo à igreja de Corinto e provavelmente a algum líder daquela igreja. E ele está declarando aqui os motivos que faz com que ele tenha confiança e seja encorajado a perseverar na obra de Deus. Porque, na verdade, irmãos, nós ainda não vemos nada.
ainda há muita coisa para acontecer. Nós já vimos muitas pessoas apostatando da fé. Nós temos visto muitas pessoas desistindo do evangelho. Nós temos visto muitas pessoas desistindo do casamento. Nós temos visto muitas pessoas desistindo da família por coisas pequenas, motivos pequenos, mínimos, que não podem ser comparados com a glória que há de nos ser revelada. Aleluia. Então o apóstolo, ele não vai mentir para a igreja. Ele vai dizer em tudo. E a Bíblia, irmãos, ela não aumenta, a Bíblia não exagera. Se está dizendo em tudo, é em tudo mesmo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Porque nós temos o Espírito Santo para nos consolar. O nosso ajudador, o nosso amigo fiel, aleluia. O nosso auxiliador, o nosso consolador, aleluia. Então eu posso estar em tudo atribulado, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas eu não permaneço angustiado, porque a Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. É por isso que você tem que se ligar a Deus, é por isso que você tem que colar com Deus, é por isso que você tem que estar, irmãos, verdadeiramente enxertado na videira verdadeira, aleluia, que é o Senhor Jesus, para suportar a tribulação. Agora imagina você estar atribulado, mas não angustiado. Você pode até passar por uma tribulação por conta da circunstância, dos problemas, mas a tua alma, a tua mente, o teu coração está em paz. E quantas vezes nós nos deparamos perplexos? O que é perplexo? É quando você recebe uma notícia de, geralmente, que alguém tomou uma certa atitude que é contrária à lei de Deus. Aí você não fica perplexo? Nossa! Essa pessoa fez isso? Meu Deus! Essa pessoa fez aquilo? Isso é você ficar perplexo com a situação. Mas não pode te desanimar. Porque eu não estou olhando para as coisas terrenas, porque as terrenas são temporais. Eu estou olhando para as coisas eternas, aleluia, aquilo que permanece para sempre. Isso serve para quem está à frente da obra principalmente, mas também serve para a nave da igreja. Aleluia. Paulo está dizendo: perplexos, mas não desanimados. Porque a minha força vem de Deus. O meu ânimo vem de Deus, aleluia. E esse Deus, a Bíblia diz que Ele é um Deus imutável, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. E aí está a nossa esperança. Onde está a nossa esperança, igreja? É que nós servimos um Deus que não muda. Ele não muda. Ele mesmo declarou: eu sou o Senhor e não mudo, aleluia. E essa deve ser a tua esperança, de que o Senhor não muda. As pessoas mudam, mas Deus permanece o mesmo. Aí vai falar de perseguição. Quantas vezes, irmãos, por amor a Cristo nós não somos perseguidos? Quantas vezes por conta da nossa renúncia, pelo fato de andarmos na contramão do mundo, passamos por algum tipo de perseguição? No Brasil nós não vemos aquela perseguição que vemos lá fora, de pegar os crentes e matar os crentes, mas nós vemos outros tipos de perseguição. Nós vemos uma perseguição cultural, nós vemos uma perseguição em relação à cultura, em relação aos ensinamentos nas escolas, em relação à educação. É um
tipo de perseguição contra o Evangelho, contra a palavra de Deus, contra a verdade de Deus, contra a santidade de Deus, contra as doutrinas de Deus. Nós vivemos num país que é culturalmente místico e cheio de superstição. E se nós verdadeiramente começarmos a andar de acordo com a palavra de Deus, nós também sofreremos as mesmas perseguições. Mas Paulo está dizendo: perseguidos, mas não desamparados. Isso também tem que te dar esperança, porque Ele é um Deus que não desampara. Ele mesmo diz: pode por acaso a mãe que amamenta o filho, pode por acaso uma mãe que amamenta o seu filho esquecer-se do filho que mama? Se porventura que algo tão difícil aconteça, assim diz o Senhor, eu jamais me esquecerei de ti. Aleluia. Ainda que a mãe se esqueça do filho que mama, ainda, irmãos, que haja o sofrimento tal, o Senhor declara, Ele diz em tua palavra: eu jamais me esquecerei de ti, porque eu te chamei, eu te escolhi, eu te redimi, eu te coloquei para meu servo. Aleluia. Ele é fiel, irmãos. Eu posso passar por qualquer tipo de perseguição, mas Ele não me desampara. E Jesus falou isso para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Eu vou ao Pai preparar o que? Morada, uma habitação para vocês, uma casa. Jesus voltou ao Pai para preparar uma morada para nós no céu. Aleluia. E nós estamos em busca dessa morada, em busca do lar eterno, em busca da vida eterna. Essa é a coroa incorruptível, na qual nós estamos combatendo, irmãos, o bom combate da fé. Aleluia. E Ele vai falar: podemos até ficar abatidos, mas não destruídos. Lembra disso. Lembra disso. A Bíblia diz que aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Em outras palavras, aquele que tocar em você, ainda que seja num fio de cabelo, aleluia, aleluia, Espírito Santo, porque você é a morada de Deus, você é o templo do Espírito, você é a casa de Deus, você é o templo de Deus, diz a palavra. Então por isso eu posso ter esperança. E agora, primeiro Ele fala aqui em tudo, e agora Ele fala: trazendo sempre por toda a parte, trazendo sempre por toda a parte, trazendo sempre por toda a parte, em todos os lugares, em todo lugar que você pisar, trazendo sempre em toda parte. Ou seja, você não é só crente na igreja, você não é só crente em um determinado lugar, não, você é crente em todo tempo, em toda hora, em todo lugar, em 24 horas do seu dia, trazendo sempre por toda parte o que é igreja? A mortificação do Senhor Jesus no corpo. Aleluia. A cruz, uma vida crucificada, uma vida cruciforme. Qual que é o meu modelo de vida? Qual que é a minha forma de vida? Cruz. Aleluia. Não existe outra vida para o crente a não ser a vida cruciforme. Aleluia. Então eu trago no meu corpo a mortificação do Senhor Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Ele está falando como apóstolo, como um líder. Então ele está falando assim para a igreja de Coríntios: olha, igreja, eu trago no meu corpo a mortificação do Senhor Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo.
Porque nós somos o corpo de Cristo. A igreja não é um clube social, irmãos. A igreja não é um clube onde eu venho me divertir, onde eu venho distrair a minha mente, onde eu estou aqui em busca de um entretenimento. Não! A igreja é o corpo de Cristo, no qual Ele, sendo a cabeça, vai nos guiando, vai determinando os nossos passos. Eu preciso compreender que quando eu estou ligado à igreja, eu estou ligado ao corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo foi morto na cruz do Calvário, foi mortificado para nos dar vida. Aleluia, vida. Então o corpo de Cristo, ele tem que ir sempre trazendo essa mortificação para receber vida. Primeiro eu me mortifico para depois receber vida. E ele diz: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Olha só, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte. Agora eu estou vivo porque eu mortifiquei a minha carne. Agora eu estou vivo porque eu crucifiquei as minhas paixões. Agora eu estou vivo porque eu declaro uma vida cruciforme. Aleluia. Então, agora porque eu vivo, eu sempre estou entregue à morte por amor de Jesus. Que coisa tremenda, irmãos. Olha a palavra de Paulo. Ele está dizendo assim: olha, primeiro eu mortifico o meu corpo em Jesus para receber vida. Mas quando eu estou vivo, todos os dias eu me entrego à morte por amor a Jesus Cristo. Paulo está falando isso. E ele só conseguiu vencer tudo que venceu porque ele amou Jesus até a morte. Aleluia. Foi falado aqui de amor. Jacó amou José mais do que seus irmãos. E o amor é uma força poderosa, igreja. Quem ama, obedece. Quem ama, se submete. Quem ama, faz a vontade daquele que ama. Quem ama, reverencia. Quem ama, adora. Quem ama, não busca os próprios interesses. Quem ama, não causa intriga, não tem inveja, não causa contenda. Quem ama, se submete. Aleluia, porque ama. Aleluia. Glória a Deus. Então, todos os dias aqui, assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Primeiro eu crucifico, recebo vida. Quando eu recebo vida, eu me entrego à morte. Sabe por quê, irmãos? Porque a carne é terrível. Coisa terrível é a nossa carne. A carne milita contra o Espírito. A carne não deseja as coisas espirituais. A carne não deseja as coisas de Deus. A carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. E a palavra diz, irmãos, que aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito receberá a vida eterna. Então eu tenho que o tempo todo podar a minha carne, entregar a morte, entregar a morte, entregar a morte, dia após dia. Aí ele fala no 12, de maneira que em nós, falando como apóstolo, opera a morte, mas em vós a vida. Quando a morte da minha carne opera em mim, eu produzo vida para outra pessoa. Em nós opera a morte, ele está dizendo, a liderança, que morre, que se mortifica, que mata a carne, mas em vós a vida. Porque uma pessoa mortificada em Cristo Jesus produz vida, aleluia, para outras pessoas. Quem está entendendo? Temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Irmãos, isso só pode acontecer se nós estivermos andando em
Espírito e o Espírito da fé. Aleluia. Porque nós vivemos por fé. Como está escrito, criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Nós cremos também e por isso falamos. Por que eu posso falar com tanta propriedade e convicção de que tudo isso que foi falado até agora, que eu posso ser atribulado, mas não angustiado, ficar perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído, trazendo por toda parte, em todo o tempo, a mortificação do Senhor Jesus, para que haja vida. E quando eu viver, eu entregue a minha vida à morte todos os dias, porque quando em mim opera a morte, em vós opera a vida. Eu só posso falar porque eu creio nessa palavra por meio do Espírito da fé. Aleluia, Espírito Santo. E nós sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Ou seja, nós não vamos viver a vida inteira, né, na eternidade, mortificando a nossa carne. É só enquanto nós estamos na terra. Aleluia. Onde a carne, se nós não vigiarmos, se nós não podarmos, ela predomina. O que tem predominado no mundo, irmãos? É a carne ou o espírito? No mundo secular. Nesse mundo que nós vivemos, em todas as áreas, é a carne. Vai no shopping agora. Vai lá. Qual é o shopping mais perto daqui? Gurupi? Guarulhos. Um pouquinho mais longe, pastor. Vai lá, tá assim, ó. Se estiver tendo jogo, então, esquece, né? Eu fui para Paraíba, fiquei 14 dias lá em Alagoa Nova, fazendo a missão. Só que cheguei lá e estava tendo festa da padroeira. Cidade pequena, cidade de Alagoa Nova, na Paraíba. E lá, o prefeito, ele coloca na cidade, na rua principal, que é a rua do centro, um monte de brinquedo. Tanto para jovem quanto para criança. Nada contra os brinquedos, nada contra o lazer, irmãos. Nós temos que ter lazer, sim, com os nossos filhos, com a nossa família. Mas nós não podemos priorizar o lazer. A Bíblia fala que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluia. E por conta desse evento, dessa festa da padroeira, muitos crentes deixaram de ir à igreja para ir brincar nos brinquedos, comer pipoca, comer pastel. É a carne. Você aí termina o culto, você vai lá andar pelo centro de Alagoa Nova, está lá os crentes. Pai Senhor, irmão, Pai Senhor, Pai Senhor. A carne que não foi mortificada. Não há como ter vida sem a mortificação da carne, igreja. Porque o que nos dá vida é o Espírito. A palavra de Deus é Espírito e vida. Então, quando eu me alimento da palavra e coloco em prática, eu me torno uma pessoa viva. Aleluia. Espiritualmente falando. Então, quando chegar aquele grande dia, nós sabemos que o Senhor Jesus nos ressuscitará e nós receberemos um corpo de glória, um corpo glorificado, um corpo semelhante ao dos anjos, um corpo semelhante ao de Jesus, um corpo perfeito. Aleluia. Quando ele fala sede perfeitos, como o meu Pai é perfeito, ou então sede perfeitos como eu sou perfeito, ele está querendo dizer: viva de acordo com aquilo que você já aprendeu até aqui. Viva, baixa um pouquinho, pastor, por favor. Viva de acordo com aquilo que você já aprendeu até aqui. Isso é o sede perfeito como eu sou perfeito. Viva de acordo com aquilo que você já aprendeu. Aleluia. Porque nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória.
E aqui ele fala, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, o que é graça? Favor imerecido, aleluia, multiplicada por meio de muitos, multiplicada. Você sabia que Deus nos chamou para multiplicar? E será que nós temos multiplicado o amor de Cristo? Através da vida que há em nós? Desde o Gênesis Deus falou isso. Crescei, multiplicai-vos, sede férteis, multiplicai-vos, dominai a terra, aleluia. Nós dominamos a terra. Deus te chamou para dominar, Deus te chamou para governar, Deus te chamou para multiplicar, aleluia. Deus te chamou para ser fértil, aleluia. Multiplicada por vós, por meio de muitos, faça abundar a ação de graças, a gratidão para a glória de Deus. Quanto tempo faz que você não vai no culto de ação de graças? Pode para pensar? Antigamente era direto, né, irmã? Praticamente toda semana tinha uma casa para você no culto de ação de graças. E por que o culto de ação de graças tem sumido, tem diminuído, tem se tornado pouquíssimas pessoas estão fazendo? Eu lembro que o último culto de ação de graças que eu fiz foi quando eu falo de mim também, quando a gente alugou aquela casa onde a gente mora até hoje, em 2017. Já tem 8 anos que eu fiz um culto de ação de graças. Quantos anos faz que você não faz um culto de ação de graças? Por quê? Por que os cultos de ação de graças estão sumindo entre os cristãos? Por que não se ouve mais falar disso? Olha, vamos lá na casa da irmã Terezinha, porque ela recebeu uma bênção. Ela ficou tão alegre que ela quer multiplicar a graça que ela recebeu. E se nós pararmos para pensar, irmãos, os nossos irmãos católicos devem estar fazendo mais ação de graça do que nós. Nos ajuda. Nos ajuda nesta noite, Senhor, a retornar ao culto de ação de graças. Porque se não está tendo culto de ação de graças, significa que não está tendo alegria. E que não está tendo graça multiplicada. E quando a gente fala de ação de graça, irmãos, a gente fala de uma parte do nosso revestimento espiritual. Porque o apóstolo Paulo em Efésios 6, ele fala isso. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Aleluia. E ele vai falar que nós temos que nos revestir com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com a cinta da verdade, com as sandálias da preparação do Evangelho da paz. E havendo feito tudo isso, ficar firmes, aleluia, orando e clamando, suplicando uns pelos outros sem cessar, com toda oração e súplica e em ação de graças, aleluia. E em ação de graças, o mundo está tão frio que não consegue nem mais agradecer. E o Espírito Santo está gemendo nesta noite. Aleluia. Oh, o Espírito Santo está gemendo. Ah, o Espírito Santo, Ele está gemendo por um culto de ação de graças. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh,
Espírito de Deus. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, nesta noite, Pai. Nos perdoa. Porque nós estamos tão insensíveis, Deus. Estamos tão longe de Ti, Senhor. Tão longe de Ti, Pai. Que as nossas festas, as nossas comemorações são somente, Senhor, para nós. Nós não conseguimos mais multiplicar a graça. Não conseguimos mais multiplicar a vida. Você já viu, irmãos, como os chás de bebê e os casamentos estão ficando cada vez mais íntimos, cada vez mais restritos às pessoas? Quem já percebeu? Por quê? Não se tem mais alegria em multiplicar a graça. Mas o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, Ele está aqui em nosso meio nesta noite, nos movendo pelo Espírito da fé. E eu quero declarar, irmãos, que o Espírito Santo vai fazer brotar no teu coração uma fé, ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. Porque os discípulos disseram a Jesus: Jesus, acrescenta a nossa fé. Porque Jesus falou para eles: olha, não te digo até 70, mas 70 vezes 7. Você tem que perdoar o teu irmão. Então os discípulos disseram: ah, mestre, acrescenta a nossa fé. E Jesus olha para eles e diz: não, não, vocês estão enganados. Eu não preciso acrescentar a vossa fé, ainda que a vossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente para multiplicar. Ah, Espírito Santo, a tua graça nos envolve nesta noite. Porque o Senhor é misericordioso, é piedoso, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós que estamos sendo tão influenciados por tantos influencers, Senhor, que nem sabemos mais em quem acreditar, em quem confiar, em quem seguimos tantas pessoas e não seguimos o principal, que é, aleluia, uma vida piedosa, uma vida pura, uma vida simples, uma vida verdadeira na tua presença, Senhor. É tanto fake news, Senhor, é tanta mentira, é tanta ilusão, é tanta vaidade, Senhor. Ah, Deus, o Senhor está neste lugar para despertar o teu povo, a tua igreja. O Senhor está neste lugar, Senhor, para nos despertar nessa noite, Pai, para olhar para aquilo, Senhor, que é eterno, não nos atentando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque aquilo que nós vemos é temporal, é passageiro, mas aquilo que não vemos é eterno, Senhor. Aleluia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada à glória que há de nos ser revelada. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, Paulo está dizendo, é leve, é momentânea, não se compara com aquilo que Jesus passou na cruz, porque a cruz dele foi pesada para que a tua fosse leve. Vinde a mim, vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E tomai o meu fardo e o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aleluia, Jesus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, igreja, a nossa leve e momentânea tribulação traz benefícios para nós, aleluia, para nós,
pode ser como um balão flutuante. Aleluia. Levado a qualquer vento de doutrina. Espírito Santo. Mas se firme na verdadeira palavra, no verdadeiro evangelho. Não olhe para as multidões, não olhe para as massas, não olhe para as influências, não olhe para a rede social, não olhe para o digital, não olhe para a mídia. A única mídia entre Deus e o homem é Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Aleluia. Não há outro. Não há outro, Espírito Santo. Nós precisamos voltar, igreja, a nos alegrar com aquilo que é simples, com aquilo que é puro, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é amável, com aquilo que é de boa fama, aleluia, com aquilo que é louvável. Deus está te chamando para uma vida santa, aleluia, uma vida santa, piedosa, regrada, disciplinada, espiritual, uma vida plena, abundante, uma vida forte, aleluia. É para isso que Deus te chamou nesta noite, para você tomar posse da vida eterna, aleluia. Glória a Deus. Assim nos falou essa noite, irmãos. Nós não podemos desfalecer diante dessa palavra, porque ainda que o homem exterior se corrompa, por conta do corpo que vai se deteriorando com os anos, o interior se renova dia após dia. Amém? Se coloque de pé, vamos fazer uma oração ao Espírito Santo. E eu creio, irmãos, que vai ter culto de ação de graça. E você vai voltar aqui para testemunhar. Aleluia. Olha, pastor, eu fiz um culto de ação de graça, porque a minha alegria foi tão grande, tão grande, tão grande, que eu quis multiplicar. Aleluia. E Ele me deu fé, Ele me deu provisão, porque Ele é o Jeová Jireh, igreja. Ele é o Deus da provisão, não tenha medo. Ele diz: minha é a prata e meu é o ouro. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos a Ti, Senhor, por esta palavra, Senhor, por tudo que tens falado aqui em nosso meio. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai Santo, Pai bendito, Deus de poder e graça, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Tu és o Deus que constitui a Tua palavra, Senhor, para falar aos nossos corações. E a Tua palavra diz que o Senhor exaltou a Tua palavra tanto quanto o Teu próprio nome. E ela é digna de toda aceitação. E ela está apta, Senhor, para nos exortar, para nos alertar, Senhor, para nos redarguir, Pai. A Tua palavra está apta, Senhor, para discernir as intenções, os pensamentos do nosso coração. Deus, em nome de Jesus, eu creio, Pai, que tudo que foi profetizado nesta noite, que foi declarado pela Tua palavra, e o Espírito da fé atuante em nosso meio, nós vamos sair daqui cheios de graça e de verdade, cheios de graça e de verdade, porque o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio e promoveu para nós essa graça e essa verdade. Nós não vamos nos atentar para aquilo que estamos vendo, nós vamos nos atentar para aquilo que é eterno, para aquilo, Senhor, que permanece para sempre. Pai, fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo nesta noite, Pai, e nos dá graça abundante, Senhor, nos dá graça abundante, Pai, nesta noite, para perseverar na Tua presença, ainda que venham lutas, ainda que em tudo sejamos atribulados, Pai. Nós sabemos, Deus, que o Senhor não nos desampara, o Senhor não nos abandona, o Senhor cuida de nós, Pai, porque nós somos o Teu povo e Tu és o nosso Deus. Aleluia. Espírito Santo,
de Deus, aleluia, Santo Espírito de Deus. Glória a Deus, louve ao Senhor, igreja. Aleluia, aleluia. Glória, 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 Espírito Santo. Nós nos arrependemos, Senhor, dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas mazelas, das nossas faltas contigo, Deus. Aleluia. Quantas vezes planejei, Aleluia. em abrir mão de tudo. Na verdade eu até deixei Escute. as minhas redes para trás, Mas me conformei e decidi tentar um pouco mais. Me responde aí, como alguém que já tentou Todas as possibilidades ainda não desanimou. Me deixa a fé morrer. Isso é um mistério que só o céu sabe responder. Sabe o que é? É E que há um renovo pra cada dia, uma misericórdia pra cada manhã, que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a sua graça. e é por isso Que eu ainda estou de pé, e embora o meu exterior esteja a se desgastar, o meu interior eu estou sendo renovado dia após dia, dia após dia. Seu interior está sendo renovado, querido. É o Espírito que te renova todos os dias. Alegre o teu coração, aleluia, nesta noite. Aleluia. Uma misericórdia a cada manhã, que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a sua graça. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior venha se desgastar, o meu interior estou sendo renovado dia após dia, dia após dia. E por isso falei, aleluia, nós cremos, aleluia. Ele te sustenta, Ele sustenta a tua fé, Ele sustenta a tua casa, Ele sustenta a tua família, aleluia. Vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. e mesmo chorando, Aí, vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. Declare, vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. Mesmo chorando, vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo.
que você fechar seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesta noite? Vamos orar ao Senhor nesta noite, por esta oportunidade de fé, de esperança, né? Aonde você ouviu a mensagem de Cristo. Amém? Feche seus olhos dentro do seu lugarzinho aí. Vamos orar ao Senhor, porque eu sei que Deus está aqui nesta noite, Ele tem algo para você. Amém? É o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, nesta noite, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te agradecer, Deus, em nome de Jesus Cristo. E andamos nesta noite agora, Pai, em Tua presença, através desta oração, através dessa comunhão, Deus, já para te agradecer, Deus, pelas oportunidades, Deus, pela palavra, pelo louvor que foi entoado nesta noite, mas agora, Senhor, é o momento, Pai, que nós adentramos, Deus, na luta, na guerra, Deus, porque quando nós abrimos nossa boca para orar, Deus, é isso que nós enfrentamos. Mas nesta noite, Pai, eu quero apresentar uma igreja, Deus, uma igreja que tem fé, meu Pai, uma igreja que tem ousadia, Pai, uma igreja que tem comunhão na Tua presença, Deus. E é nesta noite, ó Pai, que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, através da mensagem que foi falada nesta noite, a mensagem que foi anunciada nesta noite, ó Pai, no mundo teremos aflições, é bem verdade, no mundo teremos aflições, é bem verdade, mas nesta noite, ó Pai, há um Deus que peleja, há um Deus que liberta, há um Deus que cura, há um Deus que prospera, há um Deus que transforma. E nesta noite, ó Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelas vidas que estão aqui nesta noite, ó Pai, pelos livramentos, Deus, pela oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos dá de estar na Tua casa, de viver, meu Pai, a promessa. Há uma promessa nesta noite, ó Pai, sobre estas vidas, Pai, porque o Senhor nos prometeu nesta noite, ó Pai, algo grande, algo importante, algo maravilhoso, ó Pai, que é a vida eterna com o Senhor. Vivemos nesta noite na eternidade. Vivemos nesta noite, ó Pai, no propósito. E tem propósito nesta noite, porque o Senhor nos prometeu uma vida eterna. O Senhor disse: eu vou, Pai, mas eu deixo o Consolador, mas eu vou, Pai, preparar a morada. Entenda que nesta noite a tua casa não é aqui não, o teu lugar não é aqui não, o teu lugar é no céu, com o nosso Deus. Ele te escolheu, Ele te separou, Ele está te preparando para essa vida eterna, para esta viagem com Ele. Então nesta noite, ó Pai, eu vim te pedir pela tua igreja, Pai, abre as portas, Deus, abre as portas nesta noite, abre os caminhos que estão fechados, ó Pai, repreenda agora, Pai, toda a sede do aniversário, toda a investida dele, ó Pai, mas que nesta noite, ó Pai, nesse sábado profético, sábado da transformação, sábado da mudança, Pai, Senhor, sai daqui, Deus, não da mesma maneira que nós adentramos, Deus, mas sai daqui, Deus, com fé, porque a tua palavra diz que se crê somente, ó Pai, eu creio através da palavra, eu creio através da oração e creio também através do milagre, Deus. Então nesta noite, ó Pai, nos dá, Pai, uma noite de paz, de descanso, ó Pai, e um domingo, Deus, mais que abençoado, e no domingo, ó Pai, estaremos, Pai, mais uma vez adorando ao Senhor em espírito e verdade, porque é necessário nesta noite, ó Pai, que o teu nome cresça, é necessário nesta noite, ó Pai, que o teu nome prospere sobre as nossas vidas, Pai. Então nesta noite, nos despedimos aqui, Senhor, mas o culto continua na nossa casa, Deus. Então nesta noite, ó Pai, que a vitória seja sua nesta noite, assim se você crê. Que Deus nesta noite possa lá de cima olhar para mim, para você e ver fé. Que a tua fé nesta noite não seja comparada com um grão de mostarda, mas muito maior ainda, porque é através da fé que você vai ser abençoado, é através da fé que a tua vida vai ser mudada. Então que nessa noite receba a tua bênção, receba a tua paz, receba a tua alegria, receba a tua prosperidade, receba a tua libertação nesta noite, no nome de Jesus Cristo, pois fiel é aquele que está no céu nesta noite, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, viu? Não se esqueça que amanhã tem a nossa campanha de portas abertas. Na segunda-feira, a campanha de portas abertas vai ser uma campanha mais que abençoada para abençoar a tua vida e a vida dos teus nesta noite. Assim eu agradeço ao nosso Deus em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Vocês vão para cá nesta noite? Não saia. Tem um café abençoado para nós aí. Cadê o pastor? Já preparou um café já abençoado aí para nós. Tem um café abençoado aí. Tem até um suco de imbu aí para nós tomar aí. É a bênção de Deus, é verdade? Amém, irmãos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, não somente hoje, mas por toda a eternidade, que você diga nesta noite. Amém. Deus o abençoe.